Olá, meus amigos do YouTube, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre o amor de Deus. Sempre quando a gente lê na internet notícia de algum crime bárbaro, né? Assassinato, sequestro, pedofilia, a gente lê comentários de pessoas com ódio, revoltadas mesmo, e falando que a pessoa deveria morrer do mesmo jeito, a pessoa deveria ser condenada à prisão perpétua e xinga, tal, né? Realmente, principalmente pedofilia, é um crime, né, que deixa a gente mesmo revoltado. Porque ainda mais quando se trata de criança bem novinha, nenê, né? A tendência é a gente odiar mesmo o bandido, né? Condenar ele à morte. A gente tem que lembrar o seguinte, que Deus pensa diferente de nós. Na nossa ótica, o bandido deveria realmente morrer. Mas para Deus não é assim. Nós vemos uma criatura assim, maldosa, um lixo, né? Mas Deus vê uma criatura precisando de libertação, porque ela está dominada pelo diabo. E Deus vê ela assim. E Deus não condena, não odeia ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno, né? A própria pessoa que escolhe ir para lá. Deus está sempre pronto a perdoar o mais vil pecador. Você vê lá em Salmos 86:5. Porque o Senhor é bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que o invocam. Então, se esse bandido, de repente, Deus se revelar para ele, e ele se arrepender, e ele confessar o erro dele, confessar que Jesus é o Salvador, ele é perdoado. Isso está em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Um Deus é misericordioso. Se a pessoa confessar com a sua boca que está arrependida e que quer mudança de vida, Deus faz isso na vida dela. Deus perdoa sim. Por exemplo, Davi. Davi cometeu um adultério e um homicídio. E depois ele ainda tentou encobrir, né? Mas aí o profeta Natan veio e revelou para ele, né? E ele teve que confessar. Aí ele confessou, se humilhou diante de Deus, tudo. E Deus perdoou ele. Seus pecados foram apagados. Só que ele teve que pagar muito caro por isso. A espada nunca mais se apartou da família dele. A filha dele foi estuprada pelo irmão, o filho dele traiu ele e depois foi morto, teve assassinato entre os irmãos. Ele pagou muito caro por esses pecados. Então, o crime é grave, sim, a pessoa confessa tudo, né? E ela tem os seus pecados perdoados, mas ela paga pelo pecado, ela colhe as consequências, né? Aqui em Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, o pecado tem consequências.
Tanto o pecado menor quanto o maior, né? É tudo pecado para Deus. O que diferencia são as consequências, maiores e menores. Mas Deus perdoa sim, Deus está pronto a perdoar. Ele não lança fora aquele que confessa o pecado, que deixa o pecado. Ele não é que nem nós, que nós amamos a pessoa se a pessoa nos ama, se a pessoa nos faz bem. Deus não, Deus ama até aquele que rejeita ele. Deus amou tanto o mundo que ele mandou o seu Filho único para morrer por nós, por toda a humanidade. Não foi só pelos bonzinhos, porque de bom mesmo nós não temos nada. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Então ninguém pode se considerar melhor que ninguém. Todos nós estamos debaixo do pecado. Só que aquele que confessa e deixa o pecado é perdoado. Para nós, aquele casal que estuprou e matou aquela menininha de Penápolis, se não me engano, eles não têm mais salvação, né? Mas não é assim para Deus. Se eles se converterem, se eles se arrependerem, Deus perdoa. E não pode ser assim uma confissão de arrependimento da boca, tem que vir do coração. Mas como Deus conhece o mais profundo do nosso coração, Ele sabe se o arrependimento é sincero ou não. Tem a história do filho pródigo. O filho maior pediu para o pai repartir a herança, né? E pegou a parte dele e saiu pelo mundo. E aprontou tudo que ele podia, né? Com bebidas, com mulheres, tal. Gastou todo o seu dinheiro. E aí ele se arrependeu. Ele viu que ele tinha errado. E ele quis voltar para o seu pai, mas ele tinha medo do seu pai não perdoar. Aí ele falou assim, eu vou lá e vou falar para o meu pai me tratar como um dos seus empregados, já tá bom, pelo menos eu tendo que comer já tá bom, né? E a hora que ele chegou lá, que ele ia chegando, ele encontrou o pai dele de braços abertos para receber ele. Deus faz assim também. Deus também está esperando que a pessoa se converta, se arrependa, para tomar ele nos braços. E aí, o pecador arrependido vai ter o mesmo direito de ganhar o reino dos céus que nós. Nós precisamos pensar nisso antes de condenar alguém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A pessoa pode ser a maior pecadora, pode ter sido assaltante de banco, prostituta, se ela se arrepender, ela é nova criatura. A igreja está cheia de ex-traficantes, ex-assaltantes de banco, ex-pedófilos, porque a igreja não é lugar de santo, a igreja é lugar de pecador, pecador arrependido. Nós já condenamos esse casal, mas Deus, Ele está esperando que eles se arrependam para poderem ser chamados de filhos de Deus. O amor de Deus é incondicional. Graças a Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Que Deus te abençoe.